pelas reuniões que nós tivemos ali online, participei um pouco mais desse projeto da Costa da UBS. Outro já me conheceu da outra visita presencial que a gente fez para entregar o módulo de campo e cooperante. Deixa eu só voltar aqui para gravar, porque o pessoal do TI pediu também, o Leandro, que não vai conseguir participar aqui desde o começo. Tá. Então, hoje é uma reunião mais para a gente conseguir entender do que vocês... O que vocês fizeram até agora, quais são as dificuldades de vocês com o sistema, tá? A gente vai mostrar para vocês a tela de controle de qualidade, nós vamos entregar essa tela para vocês depois. A Thalita entra daqui um pouquinho, a Thalita não conseguiu vir, estava com alguns problemas de saúde ali, algumas cirurgias a serem realizadas ainda, e aí por isso ela vai participar remotamente, tá? Mas para esse primeiro momento é entender o que vocês acharam do sistema, o quanto vocês testaram, quais são as dificuldades, o que vocês pegaram de teste, assim, Carol, a gente tinha pedido isso, e aí essa conta não bate, a gente sabe que tem algumas pontinhas ali, algumas regras de negócio que talvez a gente precise entender um pouquinho melhor de como funciona. Agora é com vocês mesmo, para vocês me falarem como que tá isso, o que é, quais foram as dificuldades que vocês sentiram, o que foi quando vocês usaram o sistema, né? Conseguiram lançar alguma coisa da reunião passada para essa? Tudo bem. Carol, a gente, na parte do recebimento, a gente tem algumas dúvidas ali ainda. Na verdade, para nós, não sei se consegue abrir alguma tela aí para a gente olhar junto. Vou abrir agora. Vamos lá. Aí a gente consegue falar e visualizando. Perfeito. A gente também tira algumas dúvidas. Vamos lá. PS. Recebimento. Estou aqui. Só para entender, vamos lá. Essas cargas ali, Carol, que aparece aí, campo CRI 09 e tudo mais, quando eu coloco lá naquele maisinho, ele já vai puxar para mim todas as informações de que quando a carga está aqui no pátio. Ó, aqui é para você indicar o recebimento que vocês estão fazendo, certo? Então, foi planejado, a gente planejou tudo, e a gente planejou o recebimento, o PCP viu e entendeu. Agora eu vou dar start nesse recebimento. O que é esse recebimento? É a hora que o caminhão entra, porque aqui, ó, vocês vão perceber que são informações do romaneio. Então, o que eu vou colocar? O campo que está vindo daquela carga, e ele vai me gerar o romaneio, né? O romaneio é o que é gerado automático. Aqui no caso é porque esse campo não tem as informações, mas ele teria puxado aqui, né? E aí vocês vão inserir o número de romaneio, a data do romaneio, né? Qual é o motorista, qual que é a placa, e aí peso bruto, tara, isso tudo vocês vão ter, desconto de umidade, desconto de impureza, é o que vocês têm quando o caminhão está aqui. Nesse desconto de umidade, a gente está fazendo ali, tá? Eu vi que a gente precisa colocar em quilo para chegar à umidade. Se a gente tem que fazer esse cálculo mesmo para colocar aqui para a gente jogar para dentro do sistema quanto de umidade ele está. Qual que é o que vocês fazem hoje? Por exemplo, a gente faz a umidade, jogaria a umidade da carga aqui e ela faria o desconto em peso. Aqui, pelo que eu vi, está ao contrário. A gente precisa colocar em peso para ele... Para ele dar porcentagem. E porcentagem. o caminho que vocês fazem é o contrário. Vocês descobrem a porcentagem da amostra, isso? E aí, pela amostra, pela porcentagem da amostra, ele calcularia o desconto da umidade. Porque senão aqui a gente vê quantos por cento deu na entrada, e daí a gente precisa fazer o cálculo para ver quantos quilos deu de desconto, e daí sim jogar no sistema o peso para ele converter na umidade. Mas a umidade a gente já sabe. Então teria que ser o contrário. Se a gente conseguisse jogar a umidade para dentro do sistema, e daí sim ele fazer essa conversão para quantos quilos deu desconto. Entendi. Para vocês é o caminho contrário. Tá. Não, a gente pode ver com você vai entrar agora daqui um pouquinho. Tá. E aí a gente já vê com ela o porquê que até esse desconto de umidade em quilo. Talvez porque a gente entendeu que vocês iam esse desconto, vocês achavam em quilo e a gente só jogava a porcentagem para vocês.
Mas aí a gente pode ver como ficaria para trocar essa lógica só inverter. Certo. E aí, então, a gente chegando até ter essa carga ali, vai chegar vai chegar na caixa, só vai colocar nada, que vai ser informado aonde que vai ser descarregado essa carga, é onde você Pronto, acho que voltamos. Vamos lá. Fechar minha câmera aqui, que não está fazendo muita diferença. E aqui parou de mostrar o que eu estava mostrando para vocês. Peraí. Oi, gente. Tá aceso ali? Vocês conseguem chegar? Sozinha. De novo. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Bom dia, Thalita. Thalita. Peraí que eu E tô aí, tá conectando todo vocês mundo aí na... já? Sim, senhora. Tô conectando vocês na TV de novo. Por algum motivo a gente caiu. Voltamos. Pronto. Bom, Thalita, a gente estava tirando algumas dúvidas do pessoal aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui, só para a gente Ok. estar na mesma página. Vocês estão vendo a minha tela? Uhum. Bom, o pessoal, por enquanto, está escutando vocês só pelo áudio do computador, que a gente não conseguiu conectar na TV ainda. Mas acho que tá dando pra gente se virar aqui mais ou menos do jeito que tá. Tá? Isso, o Então, joguinho tá num atendimento, por isso que ainda não chegou por aí. Mas assim que não, mas tá possível, ele... tranquilo. Por Tá enquanto a bom. gente tá conseguindo, tá dando pra levar. Show. Obrigada. Então, Thalita, a dúvida deles aqui no começo foi em relação a esse recebimento, né? No momento que faria isso. Aí a gente falou que foi na recepção da carga, né? E aí o que eles trouxeram pra gente é que aqui o caminho é o contrário. Eles descobrem a porcentagem de umidade e aí o sistema que eles têm hoje gera o desconto em quilos. Então seria só fazer essa alteração. Existe alguma outra lógica por trás disso? É um pouco mais complicado do que parece ou não? O que a Márcia tá aí? O que a Márcia falou é exatamente isso. Já tá mapeado isso, eles mandam em porcentagem e aí a gente faz em quilo. Isso aí a gente já tinha falado na outra reunião. Tá bom. Não, a E Márcia também a não tá gente aqui. falou da quebra de carga. É, mas já tá mapeado. Quando eu mudar a lógica da quebra de carga, que eu vou fazer a quebra de carga que a Tanise mandou, eu inverto a umidade aí. Fez. Não, aqui eu tô com o pessoal da UBS, basicamente. Pessoal, a Márcia, a Tanise, o pessoal não conseguiu participar. Beleza. Tá? Então, aí agora você quer apresentar o controle de qualidade? A gente continua nas dúvidas Pode pela sua, continuar nas dúvidas. pela sua agenda. Vamos lá, desculpa. bem tranquilo.
Beleza, então as informações ali da carga a gente tem. Quando a gente for definir a linha do beneficiamento, a gente vai colocar uma OBS, correto? Moeda, silo de destino e tudo mais. Exato. A partir disso, a carga está apta para descarregar, correto? Sim. Quando eu coloco essas informações. Da OBS, Essas informações você vai verifica. puxar lá do PCP inicialmente. Se você programar exatamente um campo lá no PCP e selecionar esse mesmo campo aí, você pode fazer essa demonstração, Carol. Vai lá no PCP, pega um campo, programa ele, a hora que você entrar aí, o que o PCP programou para esse campo, ele já vai puxar essas informações aí. Vocês podem editar, obviamente, né? Botão laranja, Carol. Vocês podem editar, obviamente, mas o que o PCP programou, então esse campo aí, ele já está com uma programação. Então, esse Zen 01. A hora que você entrar lá no Zen 01, você selecionar ele para receber carga, ele já vai vir com essas informações automaticamente. Só se digitar ZE aí, isso. Ele puxa automaticamente as informações do campo, e aí ele já traz o que o PCP programou. Então, essas informações de programação, ele já vai trazer para vocês, de acordo com o campo. Ah, mudou, não é mais o silo 6, vai continuar a moeda 4, mas é o silo 7. Ok, pode entrar aí e alterar. A partir do momento que definiu qual silo que vai, e aí já fez a calagem, você já pode descarregar nesse silo que está determinado aí. Tá? Vai ter acesso, Basicamente isso, ficou claro? pelo que eu entendi, não vai ser qualquer pessoa que vai ter acesso para alterar, vai ter que ser uma pessoa-chave, por exemplo, que vai fazer essa alteração no PCP, né? O PCP que faz essa alteração, Thalita, eles chegaram a definir essa questão de perfil ou até então os que tiverem acesso ao OBS? O PCP faz a programação, é um perfil, e o recebimento é outro. Provavelmente é o analista que fica lá no recebimento, né? Mas sim, vai ter perfis específicos, né? Para a gente vai atribuir o usuário que vai poder tanto fazer o recebimento quanto fazer a programação, mas são perfis diferentes, né? Quem faz o planejamento lá, que no caso do PCP é um perfil, e quem faz o recebimento é outro, é mais um perfil de analista ali, ou um perfil de mais operacional, né? Que está fazendo o recebimento. Mas não precisa do PCP alterar a programação para você alterar o silo ou, enfim, alterar a linha de produção aqui, tá? Você pode alterar aqui, até porque depois a gente vai fazer o que foi planejado, vai ter uma curva ali do que foi planejado e o que foi executado. Então, o PCP programou que a linha de beneficiamento ia fazer, sei lá, 10 mil toneladas na safra. E aí, quantas toneladas fez? A gente consegue fazer o planejado e o realizado, a partir do momento que a gente tem essas alterações aqui. E a gente tem o planejado pelo PCP. Certo? Certo, entendi. Resumindo, essa carga já vai vir, quando ela chegar no pátio, ela já vai estar com o destino dela. Exatamente. O papel do PCP é justamente isso, de já entender e programar para onde essa carga vai ser, até por conta das restrições dos silos e de todas as cultivares, né, e tudo mais, aquela parte do silo. Pode acontecer você tendo uma parte, uma capacidade maior do que o silo. Que daí você vai você alterar, né? Passar, sei lá, 3, 4 cargas, fazer a alteração ali do endereço e daí passar o restante das cargas que são no mesmo campo. Mas hoje a gente já dá para deixar pré-definido uma combinação entre nós que cada 4 cargas você pode lançar em outro silo. Sim. Mas pelo que eu entendi, o PCP só vai fazer o ajuste depois que essas cargas já estiverem por vocês conduzidas para realizar. A hora de ajustar depois para qual silo. Pensou no silo 6, mas no recebimento precisa colocar no 7. Não é o PCP que vai fazer essa alteração. Aí é o perfil de vocês aqui dentro, e aí basta depois vocês definirem quem vai ficar com qual perfil. Altera né? aí direto. Altera Você já consegue exatamente alterar nessa direto na tela. tela do recebimento. A Vai ter um ideia perfil que tem Exato. esse acesso. A ideia do PCP é eles terem a visão macro de tudo e entenderem justamente isso, de que não é para ter mais caminhões no pátio destinados todos para um único silo, sendo que a gente sabe que não vai caber tudo naquele silo. Então já ia ter essa ideia para não ficar aquela correria, vamos colocar na prática, não ficar aquela correria de não cabe aqui, a gente vai ter que misturar, cultivar dentro dos silos, isso o sistema já não vai deixar fazer, tá?
essa trava, por exemplo, de misturar. Vou colocar metade de uma carga, vou colocar metade de um romaneio aqui e outra metade aqui. Se o sistema, a gente já tinha comentado em algumas outras reuniões, o sistema trava e não permite essa divisão. E o que acontece nesses casos é que a gente tem alguns campos que vão ter que ir mais de um silo por capacidade. Então, se no campo eu colocar o destino de um silo, e pode ser que tenha mais caminhões no pátio do que esse silo carregando. Então, no meio do percurso, eu vou ter que alterar alguns caminhões. Mas aí essa alteração é feita aqui pelo quem tiver acesso a essa tela, o analista ali, é ele que vai fazer essas alterações. E a finalização dessa carga, depois de feita a descarga nela, aqui você tem como que eu consegui visualizar isso? Foi finalizada essa carga. Quando a gente puxar a tara, a hora que ele sair lá, volta lá na tela que você estava. A hora que ele sair lá e a gente tiver a tara da balança, significa que fechou, inclusive só vai adicionar esse volume no silo quando ele tarar. Enquanto não tiver a tara, eu não tenho o peso líquido da carga. Então, eu não posso colocar esse volume no silo. Então, esse volume só vai para o silo quando eu tiver a tara. Conseguiram Então, ouvir? esses campos estão aí nessa ordem, mas a gente sabe que não vai acontecer nessa ordem. Isso. A hora ele só vai sistematicamente, esse volume só vai ser direcionado sistematicamente para o silo na hora que vocês colocarem a tara. Esse é o nosso gatilho, que é o que a gente chama. Então, enquanto não tiver a tara, porque não tem o peso líquido, não sabe quanto que entrou, né, dentro do silo. Hoje, dentro desse campo, ela vai ficar aparecendo ali como ali em verde, depois de finalizar a carga. Só para a gente entender, por exemplo, isso visual, lá que a gente vai enxergar que esse caminhão que foi descarregado, ela vai sumir daqui ou só vai aparecer ali o romaneio verde? Você chegou a escutar, Thalita? Não estou ouvindo, Carol. Por exemplo, tem ali, Carol, 00... Aqui do o número do romaneio, só para confirmar com vocês essa informação. Quando eles lançarem a tara, tá tudo pronto. Esse lote, esse romaneio, perdão, ele vai ficar em verde, sinalizando para eles que já foi internalizado? Não, a cor do romaneio, ela está vinculada à análise da calagem. Se o romaneio Se tá vai aprovado ou ficar reprovado e sem análise. verde ou vermelho de acordo com a análise da calagem, não com a descarga. Então, essa carga, mesmo que ela for descarregada, ela vai ficar mostrando ali. Ela vai ficar no sistema igual. Continua relacionado com o campo, exato. Eles querem saber quando foi descarregada, é isso? Eles querem saber qual já foi descarregada. Mas aqui só vai aparecer as descarregadas, né? Não, aí vai aparecer aqui que entrou, não a descarregada. Quando tiver o peso líquido aí, tá vendo? O volume líquido, é porque foi descarregado. Enquanto não tiver o volume líquido, é porque a gente não tem a tara, então foi descarregado. Mas visualmente, a gente não sinalizou se ela foi descarregada ou não. É o que eles queriam Até entender. porque a sinalização é lá no silo, né? Quando você entrar no silo e o romaneio estiver lá, você clicar ali no silo. E o romaneio estiver lá, é porque essa carga entrou no silo. Mas aí na tela, para vocês verem, não. Tem que ser uma que tem romaneio, né? Para você mostrar. Então, ali o 14, por exemplo, tem romaneio. 14 tem romaneio. Aí, então, quando tiver um romaneio aí apontado nos silos, ele entrou. Entrou volume aí. Tarou. Assim, ó, Carol, só para te entender. Hoje chega, por exemplo, vamos lá, 5 caminhões do Campo X, né? Então a gente consegue visualizar que tem 5 caminhões aqui no pátio a serem descarregados. Certo. Então, falando no estado atual, né? Uhum. Mas entendeu que a gente consegue visualizar que tem 5 caminhões por descarregar. Quando a gente descarrega esse caminhão, a gente dá o ok e essa carga sobe para nós. Ela vai dar uma hora isso, vai finalizar, entendeu? Então, mas aí isso seria para a questão das filas, não, Thalita? Se eles enxergam, porque a gente tem o gerenciamento das filas, que a gente vai entregar para vocês. Outra tela. Que é uma outra tela. Que aí é onde vocês vão ver os campos que precisam,
quais os caminhões que estão no pátio, quais já foram descarregados, quais estão em espera para já carregar novamente. Aí é uma outra tela que é toda a questão das filas, né? Controle de frota, na verdade. Lá no controle de frota vai ter as filas, mas a fila é mais relacionada a quais frotas estão na Moega, quais frotas estão na calagem. E aí eu também vou conseguir mostrar qual que é a programação do secador e da UBS. Mas lá no controle de frota, abre o controle de frota. Acho que no server você vai conseguir ver. Aí tá, abre o server. No controle de frota, vocês vão conseguir ver qual que é o status de cada caminhão, se ele já descarregou, se ele não descarregou, mas aí vocês vão conseguir ver pela frota. E aí é a mesma pessoa que faz o recebimento, que vai ter esse view do controle de frota. Então, eu acho que não é no recebimento que vocês vão fazer, mas lá na logística, né? Porque o controle de frota, ele está vinculado ao aplicativo da logística. Então, aí no controle de frota, tá vendo? Você tem o status da operação. O status em qual etapa ele está e qual que é o status. Então, o status ele está no pátio. Ele tá na etapa do pátio, aguardando há quanto tempo. Tem o tempo da operação nessa tela aí também. Então, o que você está pedindo para saber se a frota descarregou ou não, se está no pátio ou se ela está livre, é aí. É aí no controle de frota, não é lá no recebimento. Lá no recebimento não tem como eu sumir com aquela carga que entrou, porque se eu sumir com aquela carga que entrou, eu não consigo fazer a somatória, né? Mas eu acho que o que você está pedindo é exatamente essa gestão de frota aí, para saber onde que está cada frota, é isso? Não vai aparecer no cultivar, né? Aqui aparece cultivar, Thalita. Nas informações da carga depois do campo, né? Nessezinho, não? Não, essas informações aí não tem como aparecer cultivar, porque o caminhão pode estar. Isso daí é o status do caminhão, não é o status da frota. A operação. Como que vai ter a comunicação vamos lá, entre Moega, PCP ou, sei lá, uma frota ali. Por exemplo, se eu tenho a cultivar seus, vamos lá, 5 caminhões dessa cultivar, né, do campo X, e eu descarreguei 2 caminhões. Tipo assim, a operação aonde eu vou visualizar que tem mais 3 caminhões por descarregar dessa mesma cultivar. Quem que vai me falar isso? Que eu tenho mais 3 caminhões para descarregar, que eu não preciso limpar a moeda, ou se já daria para me limpar a moeda ou não. Nesse sentido, É lá na Quem vai fila. visualizar o macro de quantas cargas tem? Você... Não, aí é lá na fila. Para saber qual que é o momento de trocar, é lá na fila. Aí é a tela da fila que a gente vai liberar para vocês em breve. Mas aí na fila vocês conseguem entender quantos caminhões você ainda tem, quais são aquelas cultivares, e aí você entende o momento de limpar a moeda ou não, com base nessa fila. Sim, sim. Só não é nessa tela do recebimento, em uma outra tela, que aí vocês vão ter os status, né? Para poder entender quanto falta daquele e ainda quais as cultivares que eu tenho. A fila vai ser organizada por isso, né? Porque tá chegando o caminhão da cultivar Zeus, mas eu tenho outra que já está sendo descarregada naquela moeda. Então não tem porquê eu deixar os Zeus na fila, vou ter que limpar a moeda, eu recebo outro, depois eu volto de novo. A fila é justamente para isso. Vocês vão ter esse gerenciamento visual de quantas cargas ainda faltam, quais são aquelas cultivares, e aí a pessoa que vai ficar responsável por organizar essa fila é que vai fazer essa parte de gerenciamento. É um esquema de Kanban, não sei se vocês conhecem mais ou menos, mas é onde vocês pegam aquele quadradinho e arrasta ele. Nesse momento, ela assumiu tal posição dentro da fila. essa tela, qualquer pessoa vai conseguir visualizar. A questão de visualização de Mostra telas, a fila quais as pra pessoas eles. essa Tá cortando o seu configuração de áudio. se vocês falarem, Tá cortando seu áudio, Carol. Mostra a fila para eles lá no PCP. então, Carol, até se puder repetir, por favor, qual é o perfil, porque para mim aqui cortou e é bem importante a gente é saber que quem vai a gente conseguir. tá aqui no Fnet, tá meio... A gente não tá te ouvindo. Eu Então, falei era o para que eu você tava mostrar a falando pros fila para meninos eles agora. lá no PCP. Abre Eu a tô tela abrindo da aqui, só fila um para eles minuto. verem. É que sua tela travou também. Acho que vocês estão sem Wi-Fi, é isso?
Parei de compartilhar e compartilhei de novo. Vocês estão vendo? Não. Aí, agora Vou eu tô tentar sair vendo. da... Viu? Agora tá vendo? A Uhum. internet aqui tá um pouco complicada. Já tinha aberto a fila, tava conversando com o pessoal aqui e não tinha entendido que vocês não estavam ouvindo. Bom, agora vocês me escutam bem? Sim. Escutando melhor, Vou aham. repetir, vou repetir a questão dos perfis que eu estava falando para os meninos, para a Patrícia também. A questão dos perfis de liberação é uma questão que vocês passarem para a gente depois, na hora que tiver todo o módulo, e falar, ó, eu quero um perfil de visualizador. Então, existe isso dentro do sistema hoje, é um que ele visualiza tudo, mas ele não edita nada. Então, ele não pode mexer em nada, mas ele pode visualizar tudo que tem dentro do sistema. Os perfis são completamente configuráveis. Ou se vocês falarem para mim que precisa ter um perfil que chama João da Silva, que é o João da Silva que faz coisas específicas, então um perfil é só dele. A liberação é para a tela de fila, para o PCP e lá para a expedição no final. É o que ele precisa ver, são 3 telas. A gente configura isso e tem os perfis que vocês precisam. Então, para essa parte de perfil, quem vai visualizar o quê? Quem tem acesso à tela, cabe a vocês depois passar para a gente ó, uma lista. Quero que esse perfil chama analista de PCP. E aí o analista de PCP vai ver o módulo de PCP e mais alguma outra página que ele precisa ver lá para frente, alguma outra tela. Mas essa parte de visualizar o quê, quem visualiza o quê, o que tem acesso aonde, é totalmente uma questão de vocês. E aí, depois que os perfis estiverem configurados dentro do A sistema, gente vai dar o padrão dos perfis, que nem analista de PCP, analista de carga, técnico, gerente. Esses padrões que a gente tem do sistema já vai, e é o que está configurado agora, inclusive. Agora, se eles tiverem perfis específicos que precisam de liberação específica, aí, assim, a gente pode configurar, mas o sistema vai com os padrões de liberação da tela. sim, sim. Bom, Beleza, entendido. essa aqui é a tela de fila que eu falei para vocês, tá? Ela tá em desenvolvimento ainda, né? Mas a princípio seria isso. Então, a gente tem as 4 moedas que vocês trabalham. Aqui é a posição das filas, né? Aqui viria o número do romaneio. E aí são cards arrastáveis, tá vendo? Então, eu consigo arrastar ele e aí, eu vou pegar o 2 e vou jogar ele aqui pro 1, ó. A partir do momento, ele troca o número para 1, que aí é a posição da fila que ele tá. Então, a gente tem Mas todos... essa posição da fila, ela vai ser determinada lá no recebimento. Então, a partir do momento que a carga chega, que lá no recebimento ele vai para a moeda tal, quando o PCP fazer o planejamento, que ele vai determinar qual que é o silo que vai, a moeda e o silo que vai descarregar, ele já vai ver isso, né? Sim. Até que hora que vai descarregar numa moeda para poder trocar de cultivar. Então, aí vocês vão conseguir ver na fila da moeda 1 quantos caminhões tem aí por posição com a cultivar tal. Vamos supor, tem 4 caminhões com a mesma cultivar, o quinto é outro. Aí vocês trocam ele de posição. Essa tela, ela comunica lá com o aplicativo da logística. A partir do momento que vocês trocam ele de posição, ele vai receber no celular, no aplicativo, que ele mudou de posição e que o tempo de espera dele é maior ou menor. Então, aí nessa tela, vocês vão conseguir gerenciar tanto a fila da calagem, tanto a fila da moega, também as docas, tá? Porque aí a doca é lá na expedição. Então, tudo que depende de romaneio, o que é? Fila de caminhões, vocês vão conseguir ver, certo? Ah, quero saber quais caminhões estão no pátio. Aí é controle de frota. Deu para ouvir bem aí no fundo? Eu tenho mais uma duvidazinha, se me permitem. O caminhoneiro, né? A gente está vendo ali a fila, né? Que vai passar para as moedas e tal. Mas o caminhoneiro, como ele vai ser sinalizado do que é a vez dele, de qual moeda ele vai descarregar? Pelo app da logística. Show de bola, entendido. No aplicativo da logística, ele tem uma tela lá que ele mostra qual que é para onde ele tem que ir agora. Recebeu. Agora você dirige-se a calagem. Aí mostra qual que é a fila dele na calagem, quanto tempo ele vai esperar lá para fazer a calagem. Tempo médio de espera. E aí depois, qual que é para onde ele vai agora? Calor. Ah, dirige-se a moeda 2. Qual que é o seu lugar na fila? Aí vai aparecer exatamente essa fila aí e onde que ele está.
certo? Talvez esteja faltando a frota aí nesse layout das filas, porque tem o romaneio, a gente colocou o romaneio e não colocou o número da frota. Então, talvez colocar o número da frota para vocês não precisar pegar o romaneio e ver qual que é a frota, entendeu? Fazer o Ctrl+C, Ctrl+V ali para achar quem que é quem. Show de bola, gente. Bah, que Respondido? legal. Mais dúvidas do sistema como todos? Não, só aqui essa tela você falou que está em desenvolvimento, né? Vai ser adicionado mais duas moedas aí, né? Vocês têm 6. Sim. A parte do silo, vocês Vai conseguiram... adicionar automaticamente de acordo com o cadastro. Se tem 6 moedas, vai aparecer. Tem que cadastrar as 6 lá. Naquele cadastro de moeda onde a gente passou, se tiver 8, são 8 Vai. filas. Exatamente. Vai adicionar automaticamente, ele puxa do cadastro. Todas as telas que tem silo, moeda, linhas de beneficiamento, puxam lá do cadastro, sempre. Chegaram a testar os silos? Deu certo? Deu certo. Funcionando? Ficou bonita essa tela, né? Marcelo não deve ter visto essa tela ainda. Posso ir, Carol? Pode? Você vai passar controle de qualidade? Na verdade, eu vou começar lá pelo silo. Quem que tá aí? É o Bora Felipe? lá. Quem que tá aí? Me ajuda o Rodrigo? Nossa, de nome agora. Luiz Felipe. Luiz Felipe tá aqui. Luiz O Felipe e Pablo. Rodrigo, hein? O Rodrigo tá aqui também? Não, o Rodrigo não tá aqui. Deixa eu parar de compartilhar e você pode compartilhar. Aí. Tá. Estamos vendo. É que eu vou começar com as questões do silo, do laudo de pré-beneficiamento. Eu não lembro se foi o Luiz Felipe que me questionou sobre o laudo. Então, a gente tinha combinado semana passada que a gente ia fazer o pedido do laudo diretamente dentro do silo, certo? Essa funcionalidade já está lá em homologação para vocês testarem. Já vinculei essa solicitação direto lá com o controle de qualidade, tá? Então, a partir do momento que vocês salvarem aqui, já vai. Qual que é a diferença dessa solicitação aqui? Tudo que tiver em cinza, ele vai puxar automático. Quem que é o solicitante desse laudo de pré-beneficiamento? Qual que é a data da solicitação? Ele sempre vai puxar a data de hoje. O tipo, ele não vai deixar você alterar, né? Ele sempre vai puxar a amostra de pré-beneficiamento. E o local da coleta, ele vai puxar aqui o número do silo, tá? Para o Adriano, ou para a pessoa que for fazer a coleta, saber para onde que ele tem que ir, certo? E aí a pessoa que está fazendo vai ter que pedir qual que é a data limite para coletar essa amostra. Então, hoje é dia 12. Ó, eu preciso dessa amostra até segunda. Esse laudo de pré-beneficiamento é segunda. Então, você vai colocar aqui, o laudo não, né? Qual é a data limite da coleta? Se você precisa o laudo para segunda, você tem que colocar a data limite amanhã, por exemplo. Ou se precisa de uma semana, coloca amanhã. E a quantidade de amostra que necessita. Se você não sabe, pode deixar zerado, que a Tanise falou semana passada, que se tiver zero, eles colocam, quem for fazer a amostra, coloca depois. Tanita, peraí, que travou aqui. Para de compartilhar sua tela e volta de novo, por favor. Só para ver se vai. Vocês não estão vendo minha tela? Tá travada. Travou, acho que até do notebook. Paty, você tá Peraí. vendo? É minha internet ou de vocês? Pode ser a nossa, peraí. Não, tá Agora travado. eu tô vendo aqui o silo aberto. E aí tem o botãozinho azul, solicitar laudo pré-beneficiamento. Ah, para mim tá funcionando. Tu fechou agora, Peraí. né? Tá funcionando? Tá. Eu tô mexendo aqui, vocês estão vendo. Vocês estão vendo agora, Carol? Não, pera lá. O negócio da televisão aqui tá... Vou desconectar da televisão e conectar de novo. Peraí. Puta, agora ficou bom. Ficou preta a tela do computador. Só melhora, Carol.
Eu vou aproveitar o momento aqui. Esse app da logística, da mesma forma como a gente está vendo uma organização para parte de entrada de materiais, né? A gente vai ter algo similar, organizando fila, tempo de espera, tal, para expedição, para carregamento também? Vai. Única coisa que essa primeira parte que a gente fez do app da logística é só campo BS. A gente não, por enquanto, a gente não fez a parte da expedição, né? Aí a gente vai entregar a parte da expedição no app depois do Go Live, que aí é o BS Expedição. Certo. Mas essa parte, então, nós teremos até o Go Live do recebimento. Sim, na verdade Show. está pronto, a gente só precisa fazer uns ajustes na tela de controle de frota. Ô, Paty, a Carol pediu para você mandar o link para o Luiz Felipe, que ela não está conseguindo Sim, conectar o dela. já estou encaminhando aqui para ele. Tá no mudo. Voltando. Tá escutando a gente? Acho que não. Sim, Carol, estou escutando. Uhum. Eu Então acabei tá de bom. mandar o link para o Luiz Felipe, que ele solicitou. Pera aí. Link da reunião. Vamos. A televisão aqui dá um pau, travou tudo. O computador ficou preto. Agora sim, agora estamos vendo na televisão. Você tá compartilhando sua tela, Thalita? Ou tinha parado? Não, peraí, posso voltar? Pode, vamos ver se agora funciona. A internet aqui tá um pouco instável. Aí, Estão agora vendo estamos minha vendo. tela? A gente parou de ver a hora que você clicou no silo. Estão vendo o Aí, modal? agora foi. Agora sim. Então, tá bom. Então, acho que o Luiz Felipe tinha me questionado sobre o laudo de pré-beneficiamento, então eu já fiz a integração com o pessoal do controle de qualidade. Então, dentro de cada silo, eles vão poder fazer a solicitação do laudo de pré-beneficiamento, tá? E aí, tudo que tiver em cinza, ele já puxa automaticamente. Ou seja, o solicitante, ele vai puxar o nome do usuário, que está logado, a data, ele puxa sempre a data de hoje, o tipo da análise vai ser sempre a amostra de pré-beneficiamento, né? Isso aqui vai ficar imutável. E o local da coleta, ele vai trazer o número do silo que ele está dentro aqui, né? Então, esses 4 itens aqui, ele puxa. O que ele vai precisar selecionar? A data limite da coleta da amostra, então, assim, para quando ele precisa esse laudo? Para daqui uma semana, para daqui 2 dias, né? Então, a data limite da coleta da amostra, que é para o Adriano, para a pessoa que vai fazer a coleta, conseguir organizar, até porque na tela de solicitações de amostra dele, vai estar organizado pela data de solicitação e ele vai conseguir ver aqui a data limite, né? Então, para ele ter esse view. Aí a pessoa coloca lá, sei lá, eu preciso para segunda, então até sábado, até dia 14 pode coletar. E se não souber a quantidade de amostra, o que eu combinei com a Tanise é que o solicitante pode deixar em branco, que eles colocam lá depois. Aí, uma vez que clica em salvar, ele vai dar salvo em sucesso e vai lá para o controle de qualidade. Certo? Alguma dúvida sobre o laudo de pré-beneficiamento? Não, Thalita. Tá. Esse silo vai estar disponível para beneficiamento somente a partir do momento que tiver esse laudo de vistoria liberado para consulta, tá? Eu estou vendo de retornar esse laudo aqui também, então eu vou provavelmente hoje só tá lá esse laudo está só aqui para consulta no controle de qualidade, mas eu vou colocar aqui para vocês dentro do silo também, com uma tela do laudo de pré-beneficiamento por data, assim, porque pode ter, ou da última solicitação, enfim, preciso pensar como é que eu vou retornar esse laudo de pré-beneficiamento. Bom, vamos lá. Controle de qualidade. Aqui no controle de qualidade, vários perfis pode ter acesso, tá? Porque várias pessoas podem solicitar a amostra. Dentro do sistema, como tem lá no laudo de pré-beneficiamento, vai ter outros lugares para solicitar a amostra, que vai cair na tela de solicitações aqui também, para a pessoa que vai fazer a coleta, ou a pessoa pode vir aqui direto no controle de qualidade e fazer uma nova solicitação. Aqui, a nova solicitação. Pera aí, rapidinho. Colocar esse pedido, essa solicitação de amostragem lá, ele vai ter uma sinalização na tela do pessoal lá do carreiro da qualidade, ou ele tem que, a cada todo tempo, ir visualizar isso para ver se
tem algum novo pedido. Solicitação de amostra, Thalita, gera notificação na tela do controle de qualidade? A gente vai chegar lá. Eu vou mostrar. Quem é do controle de qualidade vão ter telas específicas. Então, we get there. A O gente pessoal, chega o lá, pessoal aqui beleza? tá ansioso, eles estão... Ok. Então, a solicitação comum, que não está vinculada a uma específica, como a do pré-beneficiamento, como a do lote, a oficial do lote, ela vai... A pessoa pode vir aqui e fazer a solicitação direto. Então, vai puxar o solicitante aqui, automático pelo usuário, e a data de solicitação, a data de hoje. Aí, aqui, o tipo de análise, eu trouxe lá do laboratório, tá? A Tanise me passou todos os tipos de análise possível, a pessoa vem aqui e seleciona qual que é o tipo de análise que é que a gente... Análise de amostra de reembalagem. Seleciona, isso aqui é muito importante, não vai conseguir salvar sem essa informação. O local de coleta, sei lá, armazém, Rua 2, box 25 e pilha tal. Peraí, Thalita. Ou só Calma o lá. número do sino. Botão, Jesus. Vocês querem falar alguma coisa? Peraí, É Thalita, isso? peraí que não estamos te ouvindo. Calma lá que a gente conseguiu pôr na televisão. 2 segundos. Aí, pronto. Pode falar de novo. Tá me ouvindo agora? Boa. Pela televisão agora. Graças a Deus. Pode falar. Tá dando certo agora? Posso continuar? Pode. Tá. Então, o tipo de embalagem aqui é obrigatório, você vai... Esses tipos é o que eu puxei lá do laboratório, tá? Então, aqui tá todas as possíveis, a pessoa seleciona qual tipo que ela quer. O que eu falei é que não tem como salvar sem selecionar o tipo de análise e o local de coleta também. Aqui está um campo aberto, né? Você viu que lá no silo traz já automático o local de coleta, mas aqui está um campo aberto para a pessoa descrever aonde que vai fazer essa coleta, porque não tem como eu trazer uma opção, porque esse local de coleta vai depender do tipo de análise. E, mais uma vez, a quantidade de amostra e a data limite da coleta da amostra. Aí, a gente seleciona aqui, quantidade de amostra, vou colocar, por exemplo, que é 2, e vou clicar em salvar. Salvo com sucesso, tá? Então, essa daqui é a tela de solicitações. A pessoa vai poder entrar aqui em resultados e acompanhar essa solicitação, se já foi coletada, se não foi. Certo? Sim, Aqui na tranquilo. tela de solicitações, toda a amostra que for pedida, então aqui está a amostra de pré-beneficiamento que eu fiz, por exemplo, ó, essa daqui, a número 4 que eu fiz agora. E a amostra de reembalagem também que eu demonstrei. Então, toda a amostra, toda a solicitação vem para essa tela aqui de solicitações. Essa tela é do pessoal do controle de qualidade. Ele vai entrar aqui, ele vai ver, aqui está organizado da data mais antiga para as mais recentes. E aí também ele vai conseguir ver, ele vai conseguir ver qual que é a data limite da coleta para poder se organizar, tá? E aí ele vai fazendo a coleta, coloca a data da coleta, responsável por essas informações, vai puxar lá da coleta diretamente, tá? E aqui qual que é o status a partir do momento que tem o status? Realizou a coleta, em análise, coleta realizada, em análise. Então, o status aqui, ele vai mudando conforme o step aqui das análises realizadas. Ok? E isso daqui também vai ser preenchido conforme as análises vão ocorrendo. Então, essa daqui é a tela de acompanhamento do analista de coleta, não sei como é que vocês chamam aí, não sei qual que é o nome do perfil, e isso também a gente tem que ver depois, qual que é o nome do perfil aí do pessoal do controle de qualidade. E aí ele vai vendo aqui pela data qual que foi inserida e também pela data limite de coleta, como que ele tem que se organizar aqui para fazer essas coletas. Até aqui, ok? Tá. Sim, tudo certo, Thalita. E aí ele clica aqui, uma vez que ele vai fazer a análise, e ele vem para a tela de análise dele. Então, isso daqui é uma tela específica do pessoal do controle de análise, e ele pode colocar
as análises que ele vai fazendo. Então, essa daqui é o exemplo que eu coloquei do recebimento de carga, que ele vai preenchendo todas as informações. Então, eu separei por steps para ficar mais intuitivo, tá? Para a pessoa que tá fazendo a coleta. Então, aqui, dependendo, esse da casa da análise de recebimento de carga, vai ter o romaneio, vai ter o número do campo, vai ter análise de pré-colete, pré-beneficiamento. Então, cada formulário desse, eu estou entendendo que vai ser um formulário diferente. Mas, enfim, aqui tem o romaneio de produção, que a Tanise pediu para tirar, e a gente vai tirar, porque agora vai ser um romaneio só. E aqui a gente vai passando. Então, aqui, por exemplo, tem análise de impureza, análise de hipoclorito, então vai lançando todas as informações. Quando eu disse lá no recebimento, vai puxar direto o status, vai puxar direto a impureza, a umidade, lá do controle de qualidade. Então, é daqui que vai puxar. Essa é realmente uma de recebimento de carga, que vai lá para a tela de recebimento, tá? E aí ele coloca o peso da amostra, a impureza, que aqui normalmente é em grama e calcula a porcentagem, e ele já traz a umidade e a temperatura de outro lugar, que eu não lembro qual. E aqui a análise de hipoclorito do dano mecânico com as repetições necessárias. Aqui a análise visual, que eles podem colocar várias repetições na análise visual, pode excluir também. E aqui embaixo ele traz a média. Aqui a determinação de número de outros tipos de semente, enfim. E aqui a quebra de carga, tá? A gente tem a quebra padronizador, espiral, ele dá a quebra de carga total. Também esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele vai lá para a tela de recebimento, todas essas informações. Aqui puxa automaticamente, tem o status, foi aprovado ou reprovado. Ele clica em salvar e volta aqui para a tela principal, de controle dele dessas análises, tá? Uma vez que tem esses laudos, ou que foi finalizado, que já tem esse status, ele leva os resultados aqui para a tela de solicitação. A única coisa que eu não tenho são todos os formulários ainda que a Tanise ficou de me mandar. Então, quais que é quando eu digo formulário, é o quê? Para pré-beneficiamento, qual que é as análises que faz, qual que manda para o laboratório, qual que é o pessoal do controle de qualidade mesmo que faz. Para lote a mesma coisa. Então, aqui, essa tela é só que é para o pessoal do controle de qualidade mesmo que faz, que não precisa ir para o laboratório. A análise que precisam ir para o laboratório, ele vai sinalizar que coletou e entregou no laboratório dia tal. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Uma dúvida. Todas as Bem, análises ali, ela passou do controle de qualidade, é o laboratório que faz, ou alguma delas é vocês que fazem na UBS? Não, essa é lá na qualidade, na entrada. Na qualidade. Isso, né? Lá, Eu acho, tá, isso. E a umidade que vai no romaneio e os descontos de impureza é dessa análise aqui ou da análise que o pessoal faz na balança quando chega? lá na calagem também. A calagem, isso. A calagem determina a umidade e as impurezas tem a caixa de desconto. Isso aí, na Não, balança. essa é exatamente a calagem, tá, pessoal? Essa é a amostra que eu mostrei aqui, é recebimento de carga, é exatamente a calagem de entrada. Então, essa análise aqui é que vai lá para o recebimento. Esse é o modelo do recebimento de carga. Lá no recebimento só tem impureza e umidade, lá naquela primeira tela. Ok, vai puxar só pureza e umidade, mas eles fazem todas essas outras análises aqui, vai puxar quebra de carga também. Então, essa análise, essa avaliação de recebimento que a gente está mostrando, que deixou aqui para vocês testarem como amostra, é exatamente a da calagem de entrada. Beleza? Que é o pessoal do controle de qualidade que faz, que não vai para o laboratório. Aqui não tem nada de laboratório, as análises do laboratório é deles, lá interno.
Então vai para o laboratório fazer um teste, né? Ele volta. Então, ali na análise, no ponto 2 também, que é análise impureza e culturida, também é a recepção que faz. É lá da calagem, isso. Isso daqui é tudo uma amostra só. Então, eles vão pegar uma amostra e vão passando step dessa amostra até chegar lá no final e eles colocar os status, foi aprovado ou reprovado. Só para te entender, né, depois tem as análises dentro do processo. Que Sim. É visual, é colorido, isso daí a UBS vai inspecionando. Também entendendo como você dizendo na atividade. Eu também, só para compartilhar, nós temos um colega novo que é o Luiz Guterres, né? Então ele está participando aqui, né? Então por isso que às vezes pode ser Pessoal, só quem tá falando, eu não tô ouvindo, tá? Tá bem Eu vou falar longe, aqui eu perto não do. tô ouvindo. Vou falar aqui no lugar Pode- do Pablo, porque. Você tá me ouvindo? Pode colocar o computador perto dele, ou ele sentar perto do computador, aí eu consigo ouvir ele falando. Você, eu tô ouvindo, ele não, tá muito longe. Mas pode deixar Não, ele falar, só se colocar, é só ele sentar mais perto do computador, eu acho. falou que é mais fácil eu falar. O Luiz, ele entrou agora no time da UBS, né? De forma geral, vai participar na parte de programação, a parte do PCP, que a gente conhece, mas a parte de planejamento. E aí os meninos estavam aproveitando para explicar para ele um pouco do sistema, de como funciona interno aqui da Costa Beber, e aí depois um pouco da Agroforce também. Deixa eu ver. Ah, sim. Tem dois Luiz, tá? Pode ficar disso. É o Luiz Felipe que ele tá falando. São repetitivas, mas é para mim entender do sistema. Ouviu, Thalita? Não, mas é o Luiz Felipe que você tá falando, certo? Thalita? Você tá me ouvindo? Carol? Paty, você tá me ouvindo? A Thalita tá falando. Eu tô ouvindo Thalita, você tá bem, falando, mas a Thalita. gente não tá te ouvindo. Nem a Patrícia. Olha que coisa boa. Não, pior que É não, vocês. tô ouvindo bem, Eu- Thalita. Eu acho, não é eles que não estão ouvindo a Não gente. te ouvindo. Carol, tá ouvindo a gente agora? Carol? Eu visualizando isso ali, sim, resolve para falar desse grão, só desse grão, igual a carga de internalizar em conta. Essa coleta ela feita naquela área antes da balança, antes da pesagem. Sim. Peraí, Thalita, deixa eu mudar para ver se só pelo notebook de novo vocês conseguem me ouvir. Fala alguma coisa, por favor. Tá me ouvindo agora? Pelo notebook, sim. Pela TV, não. Peraí. Beleza. Calma aí, que o pessoal eles tá têm- conversando. Peraí, rapidão, o pessoal tá conversando interno aqui. Peraí. Mas a sua tela pra gente, a minha tela do notebook parou de novo, da televisão aqui. Eu tô vendo só pelo notebook, mas não vejo pela televisão. Eu mudei de tela, vocês conseguiram ver agora? Agora sim. Peraí. Tá. Deixa eu só falar com o pessoal. Eu ia perguntar se tem mais alguma dúvida da qualidade, que eu vou apresentar as telas novas do PCP, aproveitar que o pessoal do PCP tá aí, aí eu já vou aproveitar as telas novas do PCP para eles. Pessoal, nós vamos conseguir escutar. Nós vamos conseguir escutar a Thalita só pelo notebook de novo, porque o pau aparentemente foi na TV. De novo, peraí. Às vezes é porque travou, né? Thalita, fala aí de novo, só para ver se a gente escuta na TV. Alô, alô, testando, 1, 2, 3. Vai ter que ser pelo notebook mesmo. Tá, eu vou precisar sair 10h30. Aí eu queria apresentar as telas novas do PCP, que eu não mostrei ainda, tela de ocupação, tela de planejamento, de beneficiamento e secagem. Tem como agora? Vocês estão vendo a tela, pelo menos? Tá. Thalita, peraí, 2 segundos. O pessoal. Paty, eu tô te devendo um app da logística. Eu vou te mandar no final de semana, tá? Não deu tempo ainda de eu Tá. organizar a documentação do Não, vou te Thalita, mandar, mas tranquilo. eu vou mandar. Tá bom, combinado, tá bem. Obrigada. Sábado ou domingo eu te mando, que eu vou fazer Minha final de semana nossa. com calma, que não dá tempo. Durante a Não, eu semana fica entendo. ótimo. Eu posso imaginar como caótico. Eu deixei para Entendo. fazer com calma, é isso que não adianta fazer correndo. Aí eu preciso só Não, não. organizar a documentação, eu te mando, tá? Tá bom, combinado.
Obrigada. Thalita, sua tela pra gente travou, mas a gente te escuta. Se você conseguir parar de compartilhar e compartilhar de novo, porque na televisão é onde está o problema. Eu consigo ver pelo notebook, mas a televisão daqui não tá ajudando muito. Compartilhei novamente. Eu vejo só pelo notebook. O pessoal aqui pela TV não tá conseguindo ver. Peraí. Deixa eu parar o compartilhamento aqui e voltar. Mas, pessoal, alguma dúvida em relação ao controle de qualidade? Podemos seguir. A única coisa que o Pablo pediu aqui, Thalita, é para que a gente listasse os formulários que eles precisam mandar para a gente, que a Thalise ficou devendo, que aí eles já vão resolver isso. Na verdade, eu preciso que a Tanise me mostre, de acordo com essa lista aqui, o que é do controle de qualidade, né? Então, tem uma lista enorme aqui de tipo de análise, vamos por análise de recebimento de carga, aqui a amostra de carga, tá vendo? Eu sei que é o do controle de qualidade. A amostra de pré-recebimento, eu sei que vai para o laboratório. E aí não é o controle de qualidade. O controle de qualidade só coleta a amostra e manda para o laboratório. Essa amostra de lote R também vai para o laboratório. Eu só preciso saber o que De toda é essa lista, do controle de qualidade, o que o controle de qualidade faz diretamente. É só a análise visual e hipoclorito. Que nem lá na secagem, tem uma. Na ordem de secagem, na verdade, tem uma. Esqueci o nome aqui. Deixa eu ver aqui o nome. Mas tem uma inspeção, né? E lá na ordem de secagem tem umidade e hipoclorito, é o controle de qualidade que faz. Vou pegar tá? aqui. O Gustavo chegou aqui agora, depois vamos só passar o que você quer passar do PCP, por conta da sua reunião às 10h30, mas aí depois eu volto com o Gustavo aqui com essa lista certinho, que é para eles, A e aí a gente já... inspeção. Isso. Na verdade, aqui, ó, aqui eu tenho as inspeções, e eu sei que essa umidade e esse hipoclorito da secagem, essa inspeção aqui que eles fazem, eu sei que é o controle de qualidade que faz, por exemplo. E aí, a hora que for gerar essa inspeção, como é que a gente vai fazer? Vai mandar uma amostra para o controle de qualidade? Vocês também querem que eu coloque um botão de envio de amostra direto na ordem de secagem? Enfim. Beleza. Bom, nós estamos vendo sua tela de novo. Tá tudo certo. Se você quiser mostrar o PCP, mas acho que da parte de controle de qualidade, não temos dúvida por enquanto. Depois eu mostro ela para o Gustavo, que aí a gente... O que eu preciso é essa lista. Quais todas as amostras que o controle de qualidade faz direto e quais esses formulários. Tá? Beleza, a Porque o gente vai Catanise cuidar falou disso. que o do recebimento de carga era o mais complexo. Aí o restante é mais simples. Então, Tá, a partir do recebimento de carga, a gente consegue fazer tudo. a gente cuida disso. Bom, eu queria saber se eles testaram a ordem de beneficiamento aqui, se testaram tudo certinho, se está trazendo volume de silo antes de eu ir lá para o PCP. A gente Deixa já eu ver com o botou o Luiz item Felipe aqui. aqui. Queria Chegaram a saber se eles testar essa conseguiram parte da fazer esse ordem de teste. beneficiamento? Não conseguiram testar ainda. Não conseguiram testar, Thalita, então, sem dúvidas por enquanto. Tá. Aí depois, Carol, só tem que fazer uma listinha, o que eles precisam testar para a gente ir fazendo a devolução, tá? Aí manda só por e-mail, fazendo favor. Sim, E senhora. fala para eles que conforme a gente for fazendo o PDF da impressão aqui, o botão vai ficando verde, tá? Então, da ficha de pilha a gente já fez, por exemplo, e da ordem de beneficiamento também. Eu até vou ver porque aqui não tá a ordem de produção, né? Que é a ordem de beneficiamento, que não tá verde aqui. Então, conforme for ficando verde, é porque a gente já fez o modelinho aqui para eles imprimirem, tá? Tá bom. Só falta a etiqueta. Aí eu vou fazer todas as etiquetas juntas de uma vez. Bom, eu ia perguntar se tem alguma dúvida sobre a ordem de beneficiamento, mas aparentemente não. Ó, o que Não. eles testaram até agora foi a programação do PCP, mas o PCP
é um monstrinho um pouco mais complexo, então agora eu vou mostrar algumas outras funcionalidades interessantes do PCP, que a partir de amanhã eles vão ter acesso a elas, tá? Beleza. Então eu vou começar, eu vou falar, o planejamento é mais complexo, eu vou falar dele depois. Então eu vou começar aqui pela ocupação, tá bom? O que é essa tela de ocupação? Vocês vão conseguir ver aqui nessa tela de ocupação tudo que está em produção nesse exato momento. Então, todas as linhas de beneficiamento e todos os secadores, por enquanto é o que eu tenho de produção aqui para mostrar para vocês. O que tem na linha 200, o que tem na 600, o que tem na 601. Então, qual que é a ordem de produção atual? O que está acontecendo agora? Então, essa linha de ocupação, essa tela de ocupação é para vocês, é uma foto do que está acontecendo agora. Como é que ela funciona? Toda vez que abrir uma ordem de produção, seja de beneficiamento, de secagem, vai aparecer aqui, tá? Então, vai aparecer por ordem aqui o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo no secador nesse momento? Tá bom? Aí na fila vocês conseguem ver qual que é o próximo. Então, o PCP tem esse raio-x do que está acontecendo nesse exato momento, em cada linha, dentro da produção. Para nós, produção até agora, são as linhas de beneficiamento e a de secadores, tá? Queria saber se eles têm alguma coisa que é produção, que precisa abrir ordem, que a gente consegue linkar aqui, que eles gostariam de estar vendo. E eu, Uma que eu, ordem assim, que eu sem só ser de consegui. beneficiamento e Para a secagem. costa, eu só consegui pensar em beneficiamento e secagem. Se tem mais alguma coisa que eles precisam abrir ordem, que eles acompanham, eles têm que saber, sei lá, se já foi. Se eles, eu posso colocar link de todas as inspeções que foram feitas. Isso é um xerox do que está acontecendo agora. Enxerga que está em aberto, não quer dizer que não sabe qual está produzindo agora. Sim, a gente viu, eu percebi que ele gostaria de enxergar. Nossa produção. A dúvida é que se tem um sequenciamento nessa tela, que eu consigo visualizar. O que está sendo feito e qual seria a próxima que o pessoal A faria. próxima é na fila. Isso, mas aqui a gente consegue enxergar uma fila ou em alguma tela a gente consegue enxergar uma fila. A fila é aquela tela igual eu mostrei para vocês, da moega e de tudo mais. Aquilo também vai ter uma fila para os secadores, né, e tudo mais. Então, Vai aqui ser um vocês... Gantt, na verdade. A produção eu vou fazer um Gantt para eles, e aí eles vão conseguir ver tudo que o PCP programou lá. O Gantt eu não consegui terminar a lógica dele ainda. Vai ser uma tela um pouquinho diferente. Mas não vai ser aqui na ocupação, tá? Na ocupação é o que tem, o que está ocorrendo agora. Se tiver Na tela vazio, da se tiver uma ocupação é linha só do vazia, momento vocês vão atual. conseguir ver. Quais as horas estão em aberto, beleza. Mas nós precisamos ter a visão, ter mais dois, pelo menos, para saber, para poder se organizar. Entendeu? Sim, aí você vai ficar nessa tela que a Thalita falou, que é um dashboard que vocês vão conseguir enxergar isso, quais são os próximos passos ali, né? Quais são as outras atividades a serem realizadas. Daqui da nossa parte, por enquanto. Alguma linha de Certo. produção sem ser beneficiamento e secagem que eles gostariam de ver nessa tela? Não, né? Eu pensei Não, certo só que é isso, só beneficiamento e secagem. são só essas duas ordens mesmo. Mas aí eles falaram que para frente disso só o TSI, mas aí mesmo só beneficiamento e secagem. Ah, o TSI, verdade. Tá, eu boto o TSI ali depois, tem que abrir ordem. Então vamos lá. Aqui no planejamento, o PCP ele pode planejar a produção, tá? Então, aqui no planejamento, ele vai escolher o que ele está planejando, se é um beneficiamento, se é uma secagem, se é um TSI, o que ele está planejando aqui. O identificador é o número, qual que é a origem, e aqui ele vai fazer o planejamento em si. Então, qual que é a origem, qual que é a data planejada de início, a data planejada de fim, qual que é o destino, a umidade esses campos aqui, esse campo aqui, teoricamente, vai puxar lá da origem, se for um silo, vai trazer a umidade da origem. Aí ele vai colocar o tempo estimado de produção. Se for um secador,
a gente consegue calcular, porque a gente tem os índices lá, os parâmetros do secador, então a gente consegue trazer automaticamente aqui o tempo estimado de produção, mas o PCP pode alterar. E aqui o fim estimado, tá? Então, aqui o planejamento por linha de produção de cada silo, por exemplo. Então, como vai beneficiar? Quais silos vai beneficiar em quais linhas de produção? E aí ele consegue fazer toda essa programação e a gente colocar isso lá nas filas, eu colocar num Gantt para eles verem. Tá bom? Então, Beleza. aqui é a tela de planejamento. E aí, aqui ele vai ter essa tela, que é uma listagem, e ele vai ter acesso a esse gráfico que vai dar acesso ao Gantt, e ele pode abrir direto uma ordem. Esse exemplo que eu estou aqui é uma ordem de secagem, ou uma ordem de beneficiamento, ou uma ordem de TSI. Eles podem ver aqui e abrir a ordem diretamente pelo planejamento. Uma vez que abriu a ordem pelo planejamento, ele vai colocar lá na ocupação ou vai colocar na fila de ocupação. Se abrir uma ordem e já tiver outra ordem aberta sem baixar, o sistema também vai comunicar. Então, vai ter acesso aqui direto pelas ordens, tá? Não vai precisar entrar direto lá no secador, pode fazer aqui pelo planejamento. Mas também pode entrar lá no secador e no beneficiamento e abrir a ordem por lá. E aqui também vai estar vinculado todos as análises que foi feito desse planejamento. Vamos supor que é um beneficiamento. A análise de pré-beneficiamento vai estar aqui para vocês consultarem, tá? É uma ordem de secagem. A inspeção de secagem vai estar aqui para vocês consultarem. Então, tudo que está relacionado à análise de coleta de amostra, a essa ordem, ou obrigatória, ou pré, ou pós, ou durante, vocês vão conseguir consultar aqui no planejamento. Vamos ver o estado, se está planejado, se está em andamento, se está encerrado, vocês vão conseguir ver tudo isso. Certo? Então, ao planejamento e a ocupação, eu libero em homologação para vocês amanhã. O que eu não vou liberar por enquanto? As filas e o controle de frota. O controle de frota eu só vou liberar junto com o aplicativo. Apesar dessa tela já ter a lógica pronta, eu ainda não estou com o aplicativo pronto. Então, aqui a gente vai ter 3 telas já do PCP para vocês testarem. Alguma dúvida? Vocês querem testar primeiro e tirar as dúvidas depois? Em relação às ordens, o Luiz comentou agora também aqui, em relação a apontamento de atividades e finalização de ordem, né? Você comentou ali que a gente enxergaria, né, quando a ordem estivesse finalizada, enfim, o status dela. Então, como serão feitos esses apontamentos, em que momentos, para que a gente consiga enxergar esse status? Cada ordem, vou supor, lá na ordem de beneficiamento, ele tem um vínculo com abaixo da ordem tem um vínculo com uma lógica de vínculo com o armazenamento da logística, do TSI também. A do secador, ela tem um botão de encerrar. Então, a da secagem vai ser manual, vai ter que apertar encerrar, é porque a pessoa encerrou e aqui muda o status como encerrado. Tá bom? Agora, o TSI, o beneficiamento, tem um link com a logística. Então, a logística tem que fazer uma ação para eles. Na verdade, o secador também tem uma ação do laboratório. A logística tem que fazer uma ação para eles conseguirem receber o. Não está aqui o teste de CZ. Conseguirem baixar a ordem. Então, qual que é? É o armazenamento, basicamente, né? É a logística apontar que foi feito o armazenamento, tanto no beneficiamento como na TI. Aí baixa sozinha a ordem de beneficiamento e a ordem de TSI. A do secador, eu não terminei ainda o secador, mas depois eu mostro para vocês. Tem uma solicitação de teste de TZ para ser feito. Então,
Se não for feita a solicitação, na verdade, aqui tem uma regra, né? Aqui tem uma regra que se o hipoclorito for maior que 8, se eu não me engano, 9, o hipoclorito de entrada, o hipoclorito de saída for maior que 8, é obrigatório que mande para o laboratório fazer essa análise, para entender o dano mecânico. Então, aqui está vinculado ao laboratório receber essa análise para baixar. Aí só pode baixar, só pode encerrar depois que baixar. Depois que o laboratório receber. Então, cada ordem de beneficiamento tem uma lógica específica para fazer a baixa, para encerrar ela, certo? Lá no beneficiamento você já consegue fazer esse teste de como que baixa, como que deixa de baixar. Mesmo não tendo um vínculo com o armazém. E falando de beneficiamento, nós vamos ter um apontamento intermediário, que seria, por exemplo, o apontamento da produção em si, antes de finalizar a ordem. Sim, vocês conseguem fechar lá por lote, né? Vocês podem colocar N lote. Você está falando de encerrar ela de forma no meio do caminho? Isso é para mim enxergar dentro do status se a produção já produziu ou não, antes mesmo da logística movimentar para um estoque. Aqui entra aquela questão dos apontamentos parciais, né? Para a gente também conseguir fazer o controle de produtividade e tudo mais. Entendi. Bom, aqui, o que vocês vão conseguir ver a produção é por lote gerado, né? Vocês conseguem ver a produção parcial pelo lote gerado. Não precisa necessariamente vocês saberem qual foi o que foi produzido, sendo que vocês não precisa necessariamente baixar essa ordem para saber o que foi produzido, certo? Só que esses lotes só vão para o inventário uma vez que a ordem é baixada. Essa que é a diferença. Vocês conseguem ver a produção parcial de acordo com o lote produzido. Se eu não me engano, o que a gente tinha combinado é que ia baixar por peneira parcialmente. A partir do momento que terminasse uma peneira, conseguiria fazer a baixa. Não é exato. Nós temos uma dúvida aqui, Thalita, em relação a isso, que esses lotes eles vão ser gerados no momento da geração da OP, né? No momento da geração da ordem. Porém, essa ordem ainda não foi executada no momento que ela for gerada. E aí eu preciso ter um controle para entender se fisicamente ela foi gerada ou não. Precisaria de um apontamento lá da operação, lá da produção, indicando que essa ordem foi de fato produzida. Isso também nos auxilia na troca de turno, por exemplo, para entender qual foi a produção do primeiro turno, qual vai ser a do segundo turno, enfim, para a gente gerar esse tipo de controle. O Marcelo falou do apontamento parcial. Tá? Isso. O único apontamento parcial que eu fiz foi por peneira. Eu não consegui uma lógica para fazer o apontamento parcial sem quebrar a finalização do silo. Ainda não. Mas, enfim, eu vou pensar melhor no apontamento parcial. Não dá simplesmente para a gente fazer por turno, né? Colocar um reloginho ali e fazer ela fechar. Eu não posso baixar Isso, ela a porque gente virou pensa uma hora. na ordem de produção como se fosse um roteiro de produção, onde cada atividade teria o seu apontamento, seja ela na parte de produção, na parte de logística, e aí a gente teria uma ordem de produção por etapas e nós conseguiríamos controlar em qual etapa essa ordem de produção está. Monta um roteiro de sugestão com a Carol, fazendo favor, se vocês conseguirem. Aí depois eu discuto com ela essa parcialidade da ordem, porque a única forma que a gente tem hoje é de baixar por peneira. Se vocês, por exemplo, terminarem um lote da peneira 5 e quiser baixar ela parcial para esse lote ser armazenado, vocês conseguem, mas por peneira. Não por lote. Então, monta agora essa lógica com a Carol, que eu preciso ir, que minha reunião das 10h30 já começou, e aí depois eu discuto com ela como que a gente pode fazer essa lógica. Beleza? Beleza, Thalita. No status Então, tá bom. atual, a gente abre a ordem e só enxerga ela novamente quando finaliza. Não enxerga o status dela na intermediária. Durante o processo. Entendi. Que é cada um roteiro de produção para a gente conseguir enxergar o status por etapa. Tá bom, Thalita. Carol, tenta desenhar essa lógica com eles e aí a gente vê depois. Pode ser? Beleza, vou pegar eles aqui já para fazer isso.
Então tá bom. Pessoal, obrigada, viu? Valeu, Até Thalita. mais. Tchau, tchau. Bom, vimos algumas telas novas, né? A tela do controle de qualidade, algumas do PCP, mas aí eu te passo depois, tentativa amanhã. Isso, a que ela mostrou para vocês de. Agora fugiu o nome, peraí. São muitas telas, gente. A de ocupação e planejamento, ela libera para vocês a partir de amanhã no ambiente de homologação. Isso que a gente mostrou para vocês está no ambiente de desenvolvimento, que seria o server, mas aí para o ambiente de homologação para vocês, a partir de amanhã já está testado. Não sei se a Patrícia criou um usuário para você, o Luiz, e aí depois qualquer coisa eu mesmo crio por aqui, Paty, se você ainda não tiver criado. Eu acho que eu não criei. Desculpa, Luiz, mas acho que não. Dessa vez tá pesado. Excluindo o Luiz aí, ó, tá vendo? Ah, tá bom. Que bom que você me perdoou. Obrigada. Mas deixa eu entender. Quem que organiza, quem que cria a ordem de produção? Isso. Os PMS de cada lote, como aquele determinado lá no OBS, qualquer coisa sobre licenciamento. Isso. Mas quando tu cria a ordem, tu vai criando todos os lotes já, que vai produzir aquele sim ou não. E aí o que acontece é que o último lá do silo, nós não temos ainda como saber quantos bags ele vai gerar, né? Certo? Não cria-se uma ordem com um lote padrão e depois edita-se essa ordem. Mas hoje a gente não tem um apontamento de produção. Então o que acontece? Abre-se a ordem, isso tanto do TSI quanto do beneficiamento. Abre-se a ordem, vai para a produção, vai para a logística puxa, a produção executa. Nós só enxergamos o status da ordem novamente e quando ela retorna, eu percebi que deu o apontamento final. Não é a produção do benefício que finalizou. Isso, não tem um roteiro. Você ainda leva a ordem e vai lá e entrega. Então, se nós quiser entender aonde essa ordem de produção está nesse meio tempo, é só no físico. Então, na cidade, depois da logística. Sim. Eles fazem o endereçamento lá e depois. Para nós hoje atual estava pior ainda, porque a cada 10 bancos era feito um PMS, se desse alguma divergência, é encerrado o lote com 10 bancos. A probabilidade ainda de dar algum tipo de erro era muito maior. Era gerado vários lotes, dando para você estar no laboratório. Mas a ideia é não fazer mais isso, né? Qual é que é a tolerância que a gente vai agora? Tem marca de segurança, coloca só o peixe da referência. Tem uma marca de segurança. Kivo, por exemplo. Tá. E como funciona esse roteiro, para a gente montar aqui a lógica dele? Pensando na produção de vocês, fisicamente falando. Pelo sistema, a gente já entendeu que existe uma lacuna entre abrir e fechar a ordem que dificulta o trabalho de vocês nesse meio tempo. Como que é fisicamente isso, esse roteiro para vocês? Vocês precisam procurar esse lote e entender quando ele foi. Vocês vão bater lá no funcionário, na hora que acabar o turno, e falar, e aí, o que você fez? A UBS deveria, conforme for finalizando os lotes, e apontando. Exato. Daí a UBS é responsável por apontar aquele lote. E já entra no sistema, ele vai, sabe, já vai no lote, tantas Fazer a leitura. já faz a leitura no estoque também. Então, acho que tem que existir um planejamento de beneficiamento que vai nortear a UBS, mas a UBS vai ter que apontar sobre isso. Porque daí, se ela vai apontando, você vai sabendo quanto for. E a UBS, tem um lote que deu 10 bags, já conta aqueles 10 lotes e vai para o SAP. E daí ele vai ter um novo lote. Talvez essa linha, talvez seja isso que você queria, mas para me entender, é essa linha que o PCP pode fazer o planejamento de toda a ordem de produção, para que a UBS consiga apontar e ficar realizado. Para não ficar lá no final, tipo, ela foi para a peneira. Mas se nós para beneficiar todos uma peneira, ele não vai. Pega uma cultivar grande e tudo vai. Vai voltar do jeito que Essa é a ideia da hoje de direito pública, né? Eles sabem que nós estamos produzindo. Sim, Mas não sabem a hora que terminou, se ele já foi para a logística, se a logística já pagou, entende? até mesmo a geração das próximas ordens, você não consegue nem eu desordenar. não sei se no sistema de vocês consegue finalizar lote por lote.
Então, aí é o que a Thalita falou. Hoje, a única forma que a gente tem, que a gente consegue fazer, é por peneira. Mas aí a gente esbarra nisso que você comentou, de ser uma cultivar com um volume muito grande, a trava por peneira não funcionaria. Aí o que a gente precisa entender é como vocês enxergam esse roteiro de produção dessa ordem, né, no caso, fisicamente aqui, para a gente, porque aí eu sento com a Thalita, a gente senta depois com o desenvolvedor, né, com o pessoal de TI, para entender dentro das lacunas que a gente tem do processo, né, digitalmente, né, dentro do software, o que a gente consegue encaixar disso para vocês para virar um gatilho de avisar que ok. Porque, por exemplo, o que o Marcelo havia comentado com a gente das outras vezes, eu não consigo colocar lá um reloginho e aí avisar fim de turno, pum, aí o sistema inteiro vai entender que o secador lá parou também, porque a gente parou aqui no meio da ordem, né? Então, do beneficiamento é a mesma coisa. Então, a gente precisaria entender quais os gatilhos de vocês, como isso é feito na prática, o que vocês fazem na prática para que isso aconteça. Porque não é hora que acabou o turno, o cara vai lá, vai parar a máquina do meio, aí ele anota no papelzinho e avisa o quanto que ele produziu. A importância da componente parcial inicial. Vamos pegar o exemplo. O Uriel é do primeiro turno. Ele estava iniciando. Aí tem um lote lá que vão ser 20 bags, por exemplo. Ele fez 15. Só que se ele não aponta isso, é como se ele não tivesse produzido nada daquilo lá, entendeu? Aí aí que a gente começa a se enrolar, sabe? Daí chega o balo do segundo turno. Tá, e aí quanto que o Uriel produziu? Aí eu tenho que ir lá, tenho que ver qual que era a ordem, entender quantos bags foram produzidos, para daí, agora eu vou produzir os outros 5, para daí finalizar o lote de bits. Então, é nesse sentido. Hoje, na verdade, é tudo manual. Você, em vez de você apontar no sistema, você faz um apontamento, Escreve em folha. uma folha ali, né? No primeiro turno finalizou, do lote 1 eu fiz 15 bags. Né? No segundo turno vem, então beleza, é 20. Tá, então eu preciso fazer 5. Aí faz os 5 bags, assina ali e vai para o lote seguinte. Hoje tem que ser vocês se formatam lá, a produção, vocês conseguem visualizar por box, por box. E faz, por exemplo, vai 40 bag no box 1, boa tal, já sabe o endereço dali, né? Então vocês teriam que gerar a ordem para nós lá, com o local, a quantidade de bag para aquele local, e daí sim a gente pegar essa ordem de produção e conforme a gente vai finalizando o lote, ir apontando lá na produção desse sistema. Seria mais ou menos nesse sentido. Eu vejo uma ordem de produção com mais de uma operação. Ela tem a operação de produção lá, de giro, lá no X, uma outra operação, alocar, toque e tal. E aí, que na etapa de produção, vocês apontassem e colocassem lá a quantidade produzida. Sim, isso. Aí a logística vai lá, sinaliza a etapa que é guardar o material em estoque, sinaliza a quantidade que eles guardaram. E depois essa ordem retorna para o PCP. Então, mas deixa eu entender aqui. Vocês, vamos lá, estamos pensando junto para tentar entender. Para quem não conhece, eu vou fazer a piada agora, tá? Mas eu sou engenheira mecânica, então conhecimento agrícola, agrônomo, eu tenho Mas você sabe tudo da educação. zero conhecimento agrícola, então às vezes vocês vão ter que repetir umas 3, 4 coisas para mim. Eu descobri o que era soja indústria da última vez que eu vim, tá? Porque para mim descartava para indústria, descartava para indústria. O que a indústria ia fazer com ele? Não me interessava. Então, para mim, assim, na minha cabeça, às vezes alguns conceitos agrícolas são um pouco difíceis, tá? Mas eu vou tentar pensar operacionalmente falando. Para vocês hoje, vocês produzem lá, tá? Beleza, acabou o primeiro turno. Aquela ordem de beneficiamento, aquele material que foi beneficiado ali que já está pronto, precisamos parar na metade. Esse material que já está pronto, ele fica ali e enquanto a ordem inteira não for finalizada, ele não é movimentado ou ele é movimentado parcial? Sei lá, produzir 5 big bags, mas na ordem falta mais 5. Só que acabou o turno, movi os 5 e foi para lá. Por isso que vocês precisam sair caçando aonde está o quê. Então, nós teremos a operação beneficiar, que daí vamos pensar assim, o Luiz lá fez os 10 bags, lá, os 15 bags, ali no exemplo, o Uriel vai lá e aponta. Então, a gente sabe que foram produzidos os 15. Vamos dizer que vai ter essa movimentação parcial. Sugestão, nós temos uma operação movimentação logística. Não vai assim.
vai ser tudo dentro da mesma. Calma. Mas eu não estou dizendo que são áreas separadas, são etapas, entendeu? Então, áreas dentro de uma ordem de produção. Tudo iniciou, eu vou movimentar. Então, eu vou lá e aponto aí, que nem o Gustavo estava fazendo sinal aqui. Como é que está o assunto do BIC? Já vai rodar, não vai rodar? Porque daí, cara, a gente poderia fazer a validação pela Inclusive, né? Vamos iniciar a produção. Inicia lá a operação da ordem de produção, você faz a ordem de produção, depois você vai lá e aponta e finalizou ela. Aí o gestor, no caso você da produção, vai encarregar inclusive quanto tempo a produção depois da Era essa pergunta que eu ia fazer para vocês. Beleza, aí iniciou movimentação logística, que é o botar em cima do carretão e levar para o destino que já vai ter que estar definido na ordem, por exemplo. Chegou lá, o cara descarregou, o conferente vai ter que ir lá e a sugestão é ter uma etapa de conferência, entendeu? E daí ele vai lá e pipa de novo para garantir assim, ó, realmente aquela ordem que o Luiz produziu, o Pablo movimentou, o João está colocando em tal box lá dentro da logística. Então, do beneficiamento para frente, eu, na minha visão, assim, acho que seriam 3 etapas. Porque o que eu ia perguntar para vocês era justamente isso. Porque hoje, atualmente, pelo que até a gente tinha desenvolvido antes, o controle do armazém seria por lote. Então, o lote está em tal box, está em tal armazém, e foi feito dessa forma. Recentemente surgiu aí essa nova discussão de que como ficariam a questão dos lacres, né? Porque tem um lacre, que é um lacre em cima, embaixo, talvez numerado, porque se perde a etiqueta, vocês perdem a rastreabilidade da bag, e isso foi comentado aí em algumas outras reuniões, não sei se, acho que foi uma reunião mais específica que estavam, a Tanise estava, acho que não sei se ela chegou a comentar com vocês, e aí surgiu a possibilidade de mudar o nível de rastreamento, né? Que seria por SKU, que aí por SKU é bag a bag. Então tem uma etiqueta, tem o que seja o lacre ou que seja uma pulseirinha. A Thalita até deu esse exemplo, por exemplo, da pulseirinha de identificação de hospital. Você chega lá, tem o teu nome, pode ter um código de barra, lacrou a boca do saco em cima, tá ali, pum, já era. Isso pode ser uma possibilidade, tá? Lógico, a gente está conversando aqui, levantando, fazendo um brainstorm, levantando todas as possibilidades. Agora eu preciso entender, tá, isso funciona para vocês, mas agora a gente precisa entender dentro do sistema se isso é viável ou não da parte de desenvolvimento e como ficou a parte, aí depois eu entro em contato com a Thalita, com a Tanise e tudo mais, para entender como fica essa questão dos lotes, porque aí muda a configuração do armazém. Uma vez que é por lote, eu direciono o lote inteiro para um box. Se é SKU, aí vocês vão ter controle bag a bag. Como fica isso? Porque aí dentro das ordens de produção, um exemplo, eu fui lá e indiquei que tal bag está relacionada com tal lote e ela foi movimentada para o armazém para o box 5, pavilhão 2. Agora, se não for isso, ou movimenta o lote inteiro, ou fica o lote todo esperando ali do lado do beneficiamento, para a hora que acabar movimentar tudo, porque a pessoa do turno chegou, olhou lá e falou, tá, beleza, tem 3 bags, falta mais 5 para fechar esse lote, por exemplo, e aí a gente vai. Sei que a disposição física é inviável fazer isso, largar esses bags ali esperando. Mas hoje, atualmente, com controle de inventário, né, controle de armazenamento, a nível de lote, é isso que aconteceria. Por isso que o sistema não consegue fazer um apontamento parcial. Porque para o sistema ele entende que um lote ele é movido como um bloco, esse bloco é alocado. Se é nível SKU, então é nível bag. Então eu já estou indo um pouco mais a fundo desse lote, né? Então é o que a gente precisa entender. Eu entendi como funciona o roteiro de produção de vocês. Vamos lá, vou recapitular o roteiro de produção para ver se eu entendi bem. É gerada a ordem, a pessoa pega essa ordem. Quando ela pega essa ordem, ela vai olhar lá qual que é a cultivar, qual que é a peneira que ela precisa produzir, ela bota para beneficiar. Se aquele lote com aquela peneira gera 10 big bags, mas no turno dela gerou só 5, ela pega esses 5, movimenta para o armazém, e aí o próximo turno precisa ir atrás dessa ordem de produção dentro do armazém para entender onde está? Como funciona isso? Isso dá um papel ali, assim, já na balança, né? Então, o pessoal, quando assume a troca de turno, ele já tem a informação aqui no papel. Ele não precisa sair e ir atrás de uma ordem ou entender se já foi 5 bags na pilha ou não. Porque essa informação ela já está ali no setor, ela está ali no local. Isso é um papel da ordem que vocês riscam do manual. Isso, manual. Mas não que ela precisa chegar hoje aqui e procurar onde está. Mas daí assim, Luiz,
beleza, para o operador ele vai ter a informação, mas, por exemplo, ele não vai saber o quanto que foi produzido, o lote, é só uma É isso que a gente está tentando construir. Daí já É uma visão sistêmica. isso, tá? Sai procurar um dado. não é em tempo real, entendeu? Sim. Entendi. E aí, dali, um exemplo, tá? O lote, os big bags que ele já produziu, já saiu e já foi para o armazém. Desculpa. Aqueles bags que já estão ali, a expedição já pode levar ele embora, sem a ordem estar finalizada. Sim. Do local da produção para Beneficiou metade. Essa metade que foi beneficiada. Falta outra metade. Então, na teoria, hoje, para o sistema que a gente está desenvolvendo aqui hoje, ele não sumiu do sistema. Porque, na verdade, ele nem foi para o armazém, para o sistema que eu tenho aqui. Porque ele só vai. Quem dá baixa na ordem de beneficiamento, pelo que vocês pediram, é o cara lá do armazém. Na hora que o armazém olhar e ver fisicamente o bag na frente dele, ele vai dar baixa. Ele fala, bom, então, tá aqui. Recebi todas esses bags. Só que eu ainda estou produzindo 5. Os outros 5 que estavam no armazém, o cara do armazém pode já ter pegado e já foi para cima do caminhão, já foi longe. Não existe a possibilidade de movimentação dessa bag antes de finalizar a ordem. Só pensar de trigo, por exemplo, agora a gente só vai começar a vender lá por fevereiro, final de janeiro. Assim. Entendi. Ela só sai da produção para um estoque. Entendi. Ela não é expedido nesse mesmo. Não é no mesmo intervalo de tempo. Entendi. Mas ele pode ficar lá e eu posso mudar ele de lugar, por exemplo. Sim. E aí, na ordem, até então, tá apontado que estava no box 1 e aí já mudou para o box 2. Só vai ter aí que pode dar de alimentação. Tá. É uma coisa que então a gente vai ter. Conhecimento mecânico. Produzir uma peça, a peça está no estoque para vender, para fazer embora. Aí precisa que o outro termine. Esse é o problema. Só que eu acho que no sistema, não sei como é que é para ti no sistema, se você tem a possibilidade de fazer uma finalização parcial. Não sei se existe. Porque provavelmente como deve ter uma trava para tu não duplicar lote, não é tão fácil o parcial. Mas é que não vai duplicar, entende? Tu vai dizer, cara, eu cortei metade da grama só. Sim. Não, Aqui hoje parcial e edita a quantidade que você efetuou. Hoje, por exemplo. mas assim, se. Agora, Não pode. Se existisse ali no sistema o planejamento, daí o lote 15 foi planejado fazer 20 bags. O turno 1 realizou só 15. Ele fosse lá e editasse 15. O próximo que entrasse, sabe que tem que fazer mais 5. Isso É uma possibilidade. serviria para vocês ou não? Só que aqueles 15 que já foi não vai estar contado no SAP ainda. Vai estar. Vai ver só a produção, só uma intermediária. Entendi. Então, se nós tivéssemos uma coluna com o Planejado, realizado. e o realizado fosse editável, e depois, para finalizar, pegaria sempre do realizado, acho que ajudaria aí. Só para finalizar, a memória grande o Armoforce e o SAP, mas É que o SAP só vai conseguir migrar depois do finalizar. Né? Acho que é a linha, né? é que aí que tá. Eu não sou especialista em SAP ou mas é que Nós temos que criar assim, ó, 11N no AgroForce, entendeu? Porque nós tu consegue fazer apontamento parcial, mas aí eu não conheço esse modelo aqui. Não, agora, pelo que eu entendi, assim, o que vocês precisam é ser sinalizado por turno, e aí que vocês conseguem, porque, para mim, não sei se para a Thalita dava a mesma coisa, mas é que vocês parariam a ordem no meio, e aí como se desse uma pausa na ordem e depois voltasse do reloginho, né? Mas o que a gente pode tentar trabalhar com essa possibilidade de que do lote aqui... Acho que tem que ver se atende para ele. Isso eu vendo no meu de empresa. Falando de produção, atenderia. Não sei como seria a visualização por jones, entendeu? É que eu não sei como é que seria para te ver a visualização de rendimento. Isso a ver, né? Eu
intermediário em controle melhor sobre o status da ordem de produção, para entrar nesse limbo que é hoje, fez a ordem, só enxerga a ordem que recebeu lá no logística. Não é a ordem. Deu uma catástrofe lá, vocês não produziram. Eu vou ficar sabendo quando isso. Não, mas assim, ó, Enquanto quando eu eu analisar o lote, a gente pode apontar, correto? Quando finalizou lá nos 20 bags, correto? Aí você vai conseguir visualizar isso. O lote apontado. Certo? sim, A dúvida é a troca de turno, quando talvez a gente está achando que Mas uma tem está ali. e se você precisar parar um lote na metade, porque deu uma queda de energia, manutenção na máquina, sei lá, você tem que ter o poder de você pegar e apontar essa ordem com a quantidade que você fez, e essa quantidade ser editável. Porque, por exemplo, ou até no fim de ciclo, para você apontar essa ordem, a ordem é de 20 10, você fez só 12 de ciclo. Você tem que ter o poder de apontar lá que você fez só 12. E aí vai para a logística. Pro fim de ciclo, existe o realizado e o realizado dentro da ordem. Que vocês vão colocar o realizado que vocês fizeram, a questão é, o realizado, até o momento, ele é daquele lote, daquela pleneira, o tanto que foi realizado. Então, 15 big bags e já era. Pro fim de silo, aí, tá, gente, ó, para esse silo estava planejado fazer 20 sacos, um exemplo. Mas não deu, a gente conseguiu fazer 18, porque estava no fim do silo, a gente planejou uma coisa, mas não deu. Você vai ter realizado 18, eu vou ter lá fim de silo, vai ter um aviso, fim de silo em cima da tela, e que aí vocês visualizam, ó, gente. Então, aí dos dashboards depois, gerenciamento, né, para o Marcelo, para vocês, não sei até que nível isso é interessante para vocês, mas vai ser um indicador, planejado e realizado, quanto que foi planejado, quanto que, ó, gente, desse mês aí a gente planejou muito mais, e aí tem uma lacuna muito grande entre planejado e realizado. Mas aí por quê? Vamos investigar por que aconteceu. Ó, era fim de ciclo, teve uns fins de ciclos assim, 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 tá total, a gente precisa planejar melhor. Próxima safra já muda a cabeça com esses indicadores, é para isso que os dashboards vão servindo, né? Mas agora a gente pode tentar entender, eu entendi a necessidade de vocês, entendi o que vocês precisam, como funciona fisicamente aqui, né? Porque só esse apontamento parcial tal, até então a gente, beleza, eu preciso avisar, mas como a gente pode tentar fazer isso? Agora, pensando aí, mas a gente precisa ver a viabilidade de sistema, falando com a Thalita, porque sistema, vocês perceberam que ele tem vários gatilhos, né? Então, se eu mudo uma coisa que não poderia mudar, vocês perdem a rastreabilidade daqui para frente. Mas, por exemplo, se fica editável e aí a gente troca essa quantidade de colunas, né? Então, isso serviria para você no primeiro turno, sei lá, a gente tem planejado e realizado. Aí tem realizado o primeiro turno e realizado o segundo, né? Quantos turnos vocês trabalham? 3? 2? 2. Realizado o primeiro e realizado o segundo turno. Se começou aquele lote e acabou no primeiro, começou o primeiro lote e acabou no primeiro turno mesmo, ele vai colocar lá, era planejado para o primeiro turno, ó, eu realizei 18. Então, beleza, tá aqui 18 sacos realizados. Aí, pro de baixo, aí eu comecei o próximo lote, mas aí deu para fazer só 3 no meu turno, e aí eram 20. Então, eu fiquei só 3 no segundo turno, na segunda coluna já tem que estar 17. E aí tem que bater o que vocês... Tem que fechar os 20. E se não fechar os 20, tem que avisar por que não fechou. Por que não fechou os 20? A gente pode pensar em um esquema de report disso, do porquê que não fechou os 20, se for trabalhar com essas duas colunas, né? Então, agora é assim, entendi, isso funcionaria para vocês, essas duas colunas, para apontar por turno quem foi lá e fez. Funciona isso, porque aí você abriria aqui a tela, por exemplo, daquela ordem de produção, você veria o que foi feito no primeiro, e aí você já sabe que aquilo tudo foi feito no primeiro turno, e o que foi para ser feito no segundo, o que falta ser feito. Então, bater um olhar no relógio, bom, acabou o primeiro turno, é isso, então eu sei que eu tenho 15 big bags, 18 big bags daquele material. Isso funciona para vocês? tem lá as operações corte, dobra, solda, enfim. Sim. Cada operação dentro de uma ordem de produção tem um roteiro, onde ela me diz o que eu preciso fazer naquela etapa. Cada uma dessas etapas tem um apontamento. Nesse apontamento, ele gera lá um código de barras, ele lê esse código de barras e na tela vai aparecer a ordem de produção lá. A ordem de produção de 20 chapas executar o corte tal. E eu vou confirmar que eu executei aquilo. E na confirmação eu consigo editar quantas unidades eu produzi. Se foi a ordem total ou se foi parcial. A próxima operação só vai conseguir apontar se a anterior apontou também. Não tem saldo. Exatamente. Então, como que eu vejo a ordem de produção para a gente? Nós temos um roteiro de produção, gera a ordem de produção lá,
E aí vai ter uma linha de trabalho lá. Beneficiar, 20 bags, cultivar e tal. E aí você faz a leitura lá, vou começar agora. Começar às 11 horas. Tá. Você finalizou meio-dia. Ao meio-dia você vai lá de novo, lê aquela ordem, vai aparecer lá. Você executou os 20 bags e tal. Ah, não, executei só 18. Você digita lá 18, essa ordem ela vai ficar em aberto. Faltando esses 2 bags. E a logística só consegue apontar a quantidade dela quando você tiver apontado alguma coisa em cima. Então, se você tiver apontado um bag, a gente consegue apontar só um bag, não consegue apontar os 20, por exemplo, que recebeu. E aí você vai criando travas também no sistema, para que não ocorra, por exemplo, a logística apontar mais do que a produção. E eu, ao mesmo tempo, consigo enxergar onde essa ordem está. Essa ordem está lá na produção, foi feito os 5 bags, né? Foi feita a ordem total na produção, não está apontado na logística. Então, significa que a produção já foi feita e está na logística para guardar. Eu teria que ter esses roteiros de produção para cada etapa e a cada etapa poder apontar, principalmente produção. E aí seria muito cômodo para você, Luiz, se fosse apontar no início e fim, porque daí todos os seus indicadores, QAP, hora a hora, enfim, você conseguiria ver nos sistemas. Não precisaria alguém lá estar preenchendo a hora de início e a hora de fim para você fazer o controle de produção, por exemplo. Sai tudo automático do sistema. Entendi. Vou levar para a Thalita para entender a viabilidade, porque na metalúrgica funciona tranquilamente. Agora a gente só precisa ver na parte de semente. Sim. Isso, está transformando peça em pega. Exatamente, mas você está transformando matéria-prima, que é o grão de soja, em um produto acabado, que é depois do pega. E dentro disso tem várias etapas. Aí só precisa entender o nível de detalhamento. Eu acho que não precisa ter um nível absurdo de detalhamento. Você coloca lá produção e vai produzindo. Não precisa ter igual cada uma das etapas. E hoje essa ordem de beneficiamento de vocês não é assim. Não tem roteiro algum. Não tem roteiro nenhum. Ela só é iniciada e finalizada lá na logística. Então, eu vou pedir um favor para vocês, para a gente conseguir entender melhor, e aí até para mostrar para a Thalita. Vocês conseguiriam montar um exemplo do que funcionaria para vocês, então, dessas etapas e de como ficaria de hora de início e de hora fim? Porque aí, tendo um modelo físico, a gente consegue, é mais fácil de visualizar, até porque como ela não participou da conversa toda, tá gravado aqui, mas é diferente. E aí, até mesmo para a gente sentar e conversar, eu mostro para ela o documento e falo, ó, Thalita, o que eles enxergam como necessidade hoje é assim que acreditam que funcionaria bem. Então, só um esboço mesmo, simples, do que vocês precisam dentro dessa ordem, como funcionaria, porque aí a gente mostra e entende essa parte toda. O que a gente tem como ordem de produção é esse, do que a gente está aqui. Sem roteiro, sem etapa. Sem as etapas. A gente é o que precisa ser produzido, qual que é o lote que vai ser gerado, e para onde ele vai dentro do armazém. É a hora que a gente tem hoje só tem lista. Sem eu enxergar essa etapa. Então a gente precisa disso de vocês. Como se você sabe qual é a próxima etapa da produção. Você sabe, quando você trabalha 5 anos numa sementeira, ele sabe que depois da logística vai implantar. Mas se o cara entrou hoje na empresa, eu não sei qual é. Então vamos pensar assim, ó, prazos. Hoje é quinta-feira. Quinta, né? Perdida já. É. Viajando desde segunda, gente. Acho que na cabeça às vezes dá um tilt. Hoje é quinta. Vocês acham que até segunda vocês conseguem esboçar isso mais ou menos e mandar pra gente? Que os prazos de UBS estão apertados, vocês sabem. É isso. Quase que ninguém. Então, se vocês conseguirem desenhar pra gente até segunda, porque aí segunda eu já tô de volta, né? Não fisicamente, porque a gente trabalha home office, mas o meu contato com a Thalita já é mais... Já tem um horário um pouco mais certo do que quando a gente tá viajando. Então, aí, de segunda-feira, eu já mostro pra ela, a gente já tenta entender, porque a Thalita sai de férias também, tá? A Thalita sai de férias quarta-feira. Coitada, a Thalita tá precisando fazer uma cirurgia aí na metade do Não, a caminho. gente consegue fazer mais tardar até domingo, vai ter, se de manhã você já tem acesso. Não, trabalhar de fim de semana, ela vai entregar escopo pra Patrícia fim de semana. Eu trabalhei domingo. Tá uma loucura. Mas aí a gente desenha, envia para vocês e aí a gente discute o que é viável. Exato. E aí eu já apresento pra Thalita, a gente já tenta
ver isso. E aí, se a gente não... Já dou uma devolutiva para vocês do que funciona, do que não funciona, se isso vai ter que ficar para pós-go live, talvez. É uma realidade, tá? Talvez isso tenha que ficar para pós-go live, mas é uma implementação que a gente consegue fazer. Então, pós-go live, a gente estuda, senta, analisa, olha com a Thalita tudo certinho e fala, ó, então, tá, isso é viável, isso não é viável, isso a gente consegue fazer, isso a gente não consegue. Então, a gente estuda isso aí. Então, quanto antes vocês tiverem, quanto antes a gente tiver o documento em mãos, antes a gente consegue dar esse retorno para vocês de quando nós vamos fazer, qual a possibilidade de fazer, para a gente não ficar esperando muita coisa, né? Pós-go live, nós temos que pegar no sistema atual, hoje, 100% dos nossos indicadores são em paralelo ao sistema. Então, nem indicador dentro do sistema. Entendi. Dentro desse modelo de trabalho, nós conseguimos colocar boa parte dos indicadores dentro do sistema. Isso facilita e faz com que toda a operação tenha visualização do mesmo indicador. Tem o Navarro. Mas nós conseguimos pegar aqui na O Navarro tem conversado com os gestores de forma geral a respeito de um dashboard, de um BI que vai ser realizado. E a Agroforte também tem alguns dashboards de visualização mesmo. Então, depois do Go Live, pós-implementação de expedição, que ficou para depois do Go Live também, né? Depois, na hora que tiver tudo prontinho, aí a gente senta e faz os dashboards. Analisa isso com calma, olha, vê o que vocês precisam enxergar. Essa parte de gestão visual mesmo, do que vocês precisam, do que faz sentido, é construída sempre depois de todas as informações, porque aí com as informações aqui a gente puxa, entende o modelo de gráfico que vocês precisam, qual que fica mais bonito, qual que é mais viável, e aí a gente joga para dentro do sistema. Mas a ideia é essa, é facilitar para vocês muita coisa que antes vocês não tinham e fazer o sistema funcionar, né? Deixar o sistema inteligente, porque a gente, enquanto humanos, e aí tá ali na correria, tá não sei o quê, digitou um número errado, então a ideia do sistema é, quanto menos falha humana tiver, melhor. Então o sistema tem que estar completamente inteligente para pegar os nossos errinhos, né? Ali algumas falhas que vão ter, porque quantas ordens vocês não lançam no dia, quantas coisas não fazem ao mesmo tempo. É isso de parte de UBS, dúvidas, reclamações, vocês podem fazer com a Thalita depois por e-mail. dúvidas tem bastante. Tem bastante, não, a gente vai conversar ainda sobre. Começamos os testes. Exato, é muito importante que vocês testem tudo. Então, recebimento, a Thalita já liberou. Já vou ver com ele agora, que a Thalita passou uma lição de casa pra gente. Isso vai ser lá, foi lá. Não, Eu tinha uma promessa, pergunta sobre o pergunto. Então, obrigada, gente. Até mais. Valeu, até mais. Pessoal que está online. Obrigada. Tchau, Paty. Obrigado. Você tem alguma Tchau, dúvida? tchau. Eu que agradeço. Não, por enquanto tá Então, tá bom. dominado. Obrigada. Vamos aumentar um pouquinho. Tchau, tchau. Tá bom. Obrigada, Paty. Tchau, tchau. Tchau, tchau.